Graças a Deus. Amém? Feliz estou de estar aqui na presença de vocês para hoje entronizar Deus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas e agradecer pelos feitos que Ele tem feito. Amém? Amém. Queridos, antes de a gente ler a palavra ou orar, eu queria fazer uma oração especial hoje, tá? E pessoas que estão enfermas aqui hoje à noite. Essa semana foi uma onda de ataque de enfermidade terrível. A pastora da igreja, Rosane, foi atacada violentamente, minha esposa, a Ana, o Silvio. Quero agradecer a presença enorme, é bom te ver aqui, recuperado. Silvio é outro que está em recuperação, mas já tiveram outras pessoas que estão com problema de pressão. E minha mãe estava, no nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. E minha mãe recebeu um recado não muito agradável ontem. Minha mãe provavelmente vai passar por uma cirurgia de coração, né? Onde tem todas as complicações. E eu queria nesse momento convocar toda a igreja para orarmos, para que essas ondas do demônio, de enfermidade, batam em retirada, para que toda a enfermidade que tem assolado as nossas famílias, luminal, tudo aquilo que tem tentado, sejam destruídas, aniquiladas agora no nome de Jesus. Amém? Você tem fé para isso? Amém? A palavra diz que sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você vai ter autoridade para remover um monte de um lugar para o outro. Amém? 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 Glória a Deus, vamos orar. Erga a sua voz agora no nome de Jesus e vamos clamar pelo sangue de Jesus por todas as vidas aqui acamadas, com todas as doenças. E eu profetizo que teremos curas e milagres aqui, veremos sobrenaturais. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, agradecemos pelo teu nome, pelo teu poder que tem derramado aqui, Senhor. Senhor, agora, Senhor, com os teus anjos, Senhor, desce aqui agora, Senhor, vem curar todo câncer, toda enfermidade, Senhor, todo e qualquer tipo de vírus que tenha atacado qualquer uma pessoa aqui, Senhor, cura agora no nome de Jesus, Senhor, toda doença de ossos, Senhor, no nome de Jesus, seja curada agora, Senhor, todo problema de coração, Senhor, todo problema de pressão, no nome de Jesus, Senhor, cura agora, Senhor, Senhor, todas as nossas grávidas de Deus aqui, Senhor, no nome de Jesus, traz parto normal, Senhor, livra da mão de Satanás, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, e todas as enfermidades que tem tentado acalmar esse povo, Senhor, declaramos agora, no nome de Jesus, Satanás bate em retirada, pois esse povo é escolhido, um povo abençoado por Deus, e eu declaro no nome de Jesus, Senhor, e te agradecer pelos feitos que já vemos, pelo teu santo nome, em nome de Jesus. Queridos, eu creio que hoje à noite aqui já teve um milagre. E entenda uma coisa, quando você é curado por um milagre e você fica calado, você retém de outro ser abençoado. Então, a partir de hoje, se você teve cura em alguma coisa, vem aqui e testemunha. Porque eu acredito, amém? Glória a Deus, venha, Silvio. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Amém. Provavelmente o pessoal orou e o pastor Fred já falou alguma coisa sobre o meu acidente que eu fui de atropelamento. Então, até uns dias atrás eu estava cadeira de roda. Glória a Deus. Deus tem me abençoado grandemente na misericórdia dele e nas orações dos irmãos, a nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos que me conheciam, oraram para Jesus, e Deus ouviu e foi fazer aqui na minha vida. Porque no primeiro raio-x que eles bateram, eu tinha
o Alberto vai quebrado. Mas não lembro se era quinta ou sétima. Mas aí eles bateram uma nova raio-x, aí viram que. Aí foi feito porque estava mexendo as pernas, aí eles pegaram e bateram um novo raio-x para ver o que era realmente a lesão. Aí não tinha. Na segunda raio-x não apareceu quebrado na perna. Eu creio que a primeira tinha, mas na segunda Deus já fez um milagre. E aí tem outras coisas também que eu também, assim, já que eu tenho um problema, é que eu não recordo muito do passado, assim, né? Passado mais recente, eu não lembro do acidente, eu não lembro nada, assim, aí, mas isso diz que segundo os médicos é natural, né? Mas vai voltar à memória. Amém. Amém. E assim, o que eu queria testemunhar para vocês também, porque eu passei por várias cirurgias, por uma cirurgia ou por vários médicos, na parte de acompanhar especialistas. E um dos últimos, que eu não lembro qual que foi, mas a minha esposa deve lembrar, que ele disse assim: para louvar todos os dias e agradecer ao Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas na vida dele. Aleluia! Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Eu creio que ainda vou ver se eu andar normal. Amém. Porque a obra de Deus ela é completa. Amém? Deus não faz nada por metade. Pode acontecer. Obrigado, viu, Silvio? Obrigado. Queridos, isso é obra de Deus. Milagre não se explica. Milagre se vive. Amém? Abramos as nossas Bíblias, que hoje Deus vai falar ao nosso coração. Lucas 5, capítulo 1, ou versículo 1, capítulo 5, verso 1 ao 11. Amém? Lucas 5, verso 1 ao 11. Você que não trouxe Bíblia, a gente está todo o nosso telão aqui. Quero dizer a vocês que vamos deixar Deus fluir. Enquanto você puder ficar hoje sentado para ouvir a palavra em menos movimentação, melhor. Pessoal que vai nos assistir, que tem nos assistido sempre por internet, que a gente não vê, esse ministério é do Senhor, não é nosso. E as oportunidades, as mensagens que têm abençoado sua vida, seja ela rendida somente ao Senhor. Amém? Amém? Você que quiser ficar em pé para fazer a leitura da palavra, pode ficar em pé. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e haviam lavado as redes. Entretanto, ele, num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco para a terra, e sentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los.
E eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que havia feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que eles estavam, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles aos barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela rica oportunidade que tu tem me dado, Senhor. E tu tem dado a esse povo a aprender. Senhor, que não saia da minha boca, Senhor, palavras torpes, nem palavras que venham deturpar a tua palavra, Senhor, mas que venham, Senhor, palavras a edificar, tanto a mim quanto a nós, Senhor. Por isso nos abençoa, nos guarda, livra todo mundo. Pode sentar. Queridos, hoje estamos vivendo em um tempo muito doido, um tempo de extrema loucura. As pessoas hoje já não se encontram mais no seu âmbito de satisfação. As casas hoje têm que ter uma televisão de LED de 50 polegadas, um micro-ondas, um forno, uma máquina de lavar, um secar, e tudo isso, sabe para quê, queridos? Para que a felicidade entre na casa deles através daquilo que eles compram. Hoje as famílias estão vivendo num processo muito estranho, gente. A gente hoje já não entende mais os valores que estão dentro da nossa casa. Não entende. Hoje é marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, filho brigando com mãe, mãe brigando com filho, e assim sucessivamente. E o respeito tem ido embora. Os valores têm ficado da porta para fora. E ainda acha que assim, se a gente chega hoje para pregar sobre mudança, as pessoas ficam falando: glória a Deus que o pastor vai falar sobre mudança. Mudança, minha mãe precisa. A mãe deve estar pensando: mudança, quem precisa é minha filha. Glória a Deus, fala, Jeová. Queridos, falar sobre mudança é difícil. É ou não é? Mudar é bom? É não, querido. Sabe por quê? Mudar nos tira do conforto e nos coloca no confronto. Eu tenho aprendido que mudar é ruim. Mudar é ruim, eu não queria. Mas entrando numa incógnita muito grande, sabe o que é? Não dá valor àquilo que precisa ser dado valor. Quero trazer uma ilustraçãozinha aqui para vocês. Quero falar sobre o papel higiênico. Comemos serreiro, vai sair. Queridos, vamos analisar o papel higiênico. Você chega no supermercado, é um corredor só dele. Não tem outro na prateleira, não. É só o papel higiênico, não é? Você vai, seção papel higiênico, está lá escrito. Ele está lá. O rei todo poderoso. É ou não é? Quando você compra, pega o papel higiênico, você bota embaixo de abacaxi, de tomate e tudo. Não, querido, o papel higiênico vai em cima, é ou não é? E se for possível, vai embaixo do carrinho para ninguém amassar. É ou não é? Não é verdade? E quando chega no momento do caixa, o que acontece? Tem uma sacola especial só para ele. É ou não é? É verdade, tem uma sacola grande, porque só dá o papel higiênico. É ou não é? Aí quem que vai? Na hora que vai no carro, primeiro bota o papel higiênico embaixo, depois a compra em cima, é? Não. Primeiro a compra embaixo, o papel higiênico em cima. E se possível, ele ainda vai vendo a paisagem, que vai no banco do carro. É ou não é? É ou não é, gente? E quando se tira o papel higiênico para poder ir lá para o local dele, tem um local especial só para ele.
É ou não é? Alguns têm uma portinha de acrílico, tem outras são de metais, e só dá ele. É ou não é? Outra coisa não dá. Mas aí, você vai lavar o banheiro, o que é que acontece? Tira quem? O papel, gente, porque não pode molhar. É ou não é, gente? Mas aí o que é que acontece? É a hora triunfal dele. Na hora de usar, você usa e faz o quê? Joga fora. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês hoje. A gente está fazendo isso com as pessoas. A gente está usando eles até enquanto está nos servindo. Depois a gente está jogando fora. A gente usa. Aí quando não presta mais, pega o quê? Joga fora. Porque não está servindo mais. A gente está parecendo que está vivendo uma realidade do Big Brother. Já dizia o pastor Cláudio. Não gosta do sujeito, põe o quê? Põe ele no paredão. Elimina ele, miserável. Ah, vou fazer uma festa. Não convida o fulano, não convida o cicrano. Não faz isso. Então o que é? Vivemos no jogo de eliminatórias. Aquilo que não serve, joga. Ah, pois eu quero me apresentar uma coisa diferente. Eu quero falar de um homem chamado Pedro, que mudou a sua vida por pouca coisa. Queridos, quando eu vou falar de Pedro, meu irmão, eu não sabia, ele leu sobre Pedro hoje aqui, e por influência dele e da minha esposa que iam pregar sobre Pedro, eu senti impulsionado hoje a pregar sobre Pedro. Quando a gente pega esse texto de Pedro, que Pedro está pescando, o que está acontecendo? Pescador, quem já foi pescador? Quem já pescou alguma vez aqui? Tem alguém aqui? Os melhores peixes são pescados de dia ou de noite? De noite, por quê? Os grandes peixes sobem até a superfície para poder comer. Então a pesca naquele dia tinha sido à noite. Pedro, aqui ó, foi à noite, lançou ele, puxou, lançou e não vinha nada. Lançou e puxou e não vinha nada. O que aconteceu quando amanheceu? Pedro pegou, atracou e foi limpar as redes sujas. E o que acontece? Chega na praia um homem chamado Jesus acompanhado de uma multidão. Jesus não pede licença a Pedro. Jesus entra no barco. Eu acho que Pedro naquela hora disse assim: oi, o que tu quer? Eu já estou cansado. Pedro devia estar exausto e cansado. Estava ou não estava? Boa noite, eu vinha trabalhando. Ele disse: o que esse cara está fazendo? Ele está mais subindo meu barco. E quando Jesus subiu no barco, Jesus disse assim: olha, bota o barco mais para cá, porque fica bom para falar para a igreja. Acho que Pedro devia ter pensado: rapaz, esse cara nunca foi isso. Esse cara. E o que aconteceu? Pedro, cansado, vira o barco para Jesus poder pregar. O que Jesus faz? Jesus senta. Pedro deve ter olhado: pronto, eu pensei que ia ser um negocinho rápido, agora vai passar o dia todinho. É ou não é? E o texto nos fala que Jesus termina a pregação, olha para Pedro e diz o que? Joga a rede do outro lado. Eu quero dizer algumas coisas aqui a você hoje. A gente está acostumado a não pescar coisas boas e a gente não tem limpado as nossas redes. A gente tem absorvido só o que não presta e a gente tem botado sempre a culpa nos outros. Eu quero dizer uma coisa a você hoje: se você não limpa as suas redes, a sua rede não fica pronta para carregar peixe, ela apodrece. É a mãe, quem é pescador aqui? Se você não limpa as suas redes, ela apodrece. Eu quero dizer uma coisa: Pedro naquela hora estava pronto. Sabe para quê? Ele não sabia nem o que era. Acho que ele nem indagou a Deus, dizer assim: olha, tu está mandando que eu jogue do outro lado. Ele ainda até disse: olha Deus, eu passei a noite, Jesus, passei a noite toda sacudindo. Que és tu para poder sacudir? Mas como
fizesse, eu gostei da tua palavra hoje, tu falasse bem para esse povo, por causa disso eu vou acreditar em ti. O que aconteceu? A rede veio cheia de peixe. Você está pronto para que as bênçãos de Deus venham para a tua vida? Amém? Amém. Limpe as suas redes. Sabe o que quer dizer isso? Limpe as amarguras do seu coração, as destruições que têm acabado com você. A gente tem sido especialista em analisar os outros. A palavra de Deus tem dito assim, ó, examinar o homem não é os outros não? Não, mas a gente tem sido especialista em analisar quem? Os outros. E quando a gente não gosta, esse outro vai morar onde? No nosso coração, gente. Aí na hora que Deus, porque Deus não me abençoa, Deus não me dá nada, querido, Deus está pronto para te abençoar, mas tu precisa estar de redimido, porque senão tu não vai aumentar as bênçãos que Deus tem para ti, não. Amém? E aí Pedro, veja só, o que me surpreende em Pedro, sabe o que é nessa história? Pedro joga, a rede enche de peixe. Pedro já devia ter dito aos clientes dele, eu vou comprar em outro lugar, vou para o meu concorrente, porque eu não tenho mais nada para vender. É ou não é? Eu tinha acabado, eu tinha o que vender. Por isso que a pesca trouxe peixe, muito peixe, que teve dificuldade de dois barcos. Queria que eu quero dizer uma coisa a você, analisando o texto, eu não sei que tamanho era esse barco, porque uma rede encher dois barcos. Os barcos foram a pica, eu não sei se era um barquinho, um barcão, não sei não. Mas eu sei que era muito peixe. E o que me surpreende, quando o homem quer uma mudança, sabe o que é? Pedro recebeu todos os peixes, ele podia ficar rico naquele dia. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Ele podia ficar rico e não precisava mais de nada. Mas sabe o que é? Ele encontrou o mestre dos mestres. Ele encontrou alguém que mudaria a sua história. Alguém que mudaria todo o processo da sua vida. Jesus disse assim, ó Pedro. Ele disse, olha cara, foi bom. Nunca pensei que ele ia fazer isso. Olha que maravilha, hoje eu estou rico. Ele disse assim, Pedro, isso é pouco. Eu quero que você seja pescadores de homens. Pedro disse, Jesus, se fosse pescador de outra coisa, ele não queria, mas de homem. Em outras palavras. Mas ele disse, Pedro, vem, que eu quero te mostrar o que é ser pescador de homem. O que é que aquele homem fez junto com os dois? João e Tiago e João. O que eles fizeram? Abandonaram a pesca. Eu quero que você abra o olho agora aqui. Riquezas não te trarão felicidade. Coisas não trarão a sua felicidade. Abandone essas coisas porque elas são passageiras. Se detenha ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele te herdará nos planos celestiais. Amém. Pedro, naquela hora, ele disse assim, Deus, eu abandono todas as riquezas para ver algo sobrenatural além daquilo que eu estou vendo. Você quer ver o sobrenatural hoje? Você quer ver coisas extraordinárias? Abandone tudo aquilo que prende você de estar com Deus. Abandone novela, abandone filme, abandone futebol, abandone todas as coisas que prendem você de estar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Porque se você estiver na presença do Senhor Todo-Poderoso, Ele mudará a sua história. Eu não sei o que você tem esperado de Deus hoje. Não sei mesmo, eu não sei. A minha pergunta hoje para você é o seguinte: você quer mudar a sua história? Você quer mudar a sua história? Está cansado de lutar sozinho? Eu quero te mostrar ainda uma passagem que Pedro está lá na frente. Não queria que você fechasse sua Bíblia hoje, que a gente hoje vai navegar um pouquinho na palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você tivesse uma Bíblia aberta. Mateus 16, 16 até o 23.
bem-aventurado és tu, Simão Bojanas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Querido, Pedro está ali, Jesus tem perguntado antes, se você leu um pouco atrás, Jesus pergunta quem eu sou aos discípulos. E os discípulos, tu és o fulano de tal. Pedro, intrépido, ele pula e diz assim, tu és o Filho de Deus. Jesus tinha mudado a sorte de Pedro lá atrás. O que aconteceu com Pedro? Nada. Aconteceu alguma coisa diferente, querido? Pedro ganhou uma Land Rover, Pedro ganhou uma moto, Pedro ganhou um guarda-roupa cheio de roupa. Ganhou? Não, querido. Vamos parar de pensar que quando Deus promete uma coisa, Ele tem que dar imediatamente. As coisas que Deus tem para nos dar, primeiro Ele tem que nos preparar, para que depois possamos anunciar coisas verdadeiras. E aí o que é que acontece? Jesus veio e elogiou a Pedro. É isso aí, Pedro. Não foi tu que revelaste, mas o Espírito Santo. Como é que Pedro devia estar naquela hora? Feliz pra caramba, ela não era. Ela não era. Mas o que acontece logo depois? Pedro diz uma coisa assim, versículo 22, diz aí, e Pedro, tomando de parte, começou a repreender, dizendo, Jesus, tem compaixão de ti, de modo nenhum que acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim. Oi, era um cara que tinha recebido um elogio naquela hora. Era ou não era? Tinha acabado de receber elogio. Ele dá um pulo e diz, Jesus, tu vai morrer não. Tu me salvaste, tu fizeste isso para... Não, Jesus, eu não vou deixar. E aí Jesus diz assim, apartai-vos de mim. E o que aconteceu? Pedro foi embora? Não, querido, Pedro ficou. Eu quero abrir os olhos para você uma coisa. Esteja pronto para receber elogios, esteja pronto para receber críticas. A gente se torna amigo do outro quando o outro recebe elogios, é ou não é? Mas se receber uma crítica, a gente é capaz de chutar ele. E a gente não abre o olho que é o Senhor que nos está dando a oportunidade para crescer nele. E a gente vive vivendo uma visão medíocre, miserável, achando que as bênçãos de Deus nos alcançarão quando a gente toma as nossas próprias conclusões. Esteja aberto para receber elogios e críticas. Sabe por quê? Porque às vezes essas críticas virão do próprio Deus. Você já se pegou em casa quando estava orando e Deus assim, você diz, olha, Deus, eu quero que tu fale comigo, e abre a Bíblia assim, olha, Deus aí me dá uma promessa, quando abre é uma lapada. Aí a gente abre e diz assim, não, essa palavra não é para mim não. Não é para mim não, essa palavra não é para mim não. Aí vai em outro versículo. Quando abre, não, essa também não é para mim não. Aí fica procurando e Deus só dando resposta. Sabe por quê? Deus quer fazer você crescer. Deus quer te levar para um patamar diferente, um patamar que você não enxerga, um patamar que você não tem condições ainda de chegar no ideal espiritual. Por isso Deus tem que forjar o seu caráter. E a gente vive nesse ciclo de não, eu estou certo, eu não vou mudar, eu estou certo. Essa é a minha questão. O que aconteceu com Pedro, gente? Foi embora ele, não foi? Não, Pedro ficou. Pedro tinha se sentido bem, daqui a pouco tinha levado uma portada na cabeça. Porque Deus, Jesus disse assim, não, Pedro, não é assim não. Apartai-vos de mim, Satanás. Imagine se fosse você dissesse assim, falasse alguma coisa e qualquer prego dissesse assim, apartai-vos de mim, Satanás. Como é que você ia se sentir? Ou eu falasse assim a você, apartai-vos de mim, Satanás. O que você ia se sentir? Você ia querer voar no meu pescoço, rapaz. Você queria jogar tudo que tivesse na mão, era ou não era?
decisão. Ninguém muda ninguém. Muda? Não muda. É incrível como a gente acha que tem uma frasezinha que eu escrevi aqui que diz assim: comece o mundo mudando a você mesmo. Comece o mundo mudando a você mesmo. A gente às vezes está dentro da igreja, quer ser melhor pregador, melhor cantor, melhor todas as coisas, e Deus diz assim: cara, baixa a bola. Baixa a bola e não é essa situação. E aí o camarada começa a aprender e começa a ficar com raiva. E Deus começa a querer mudar, forjar o caralho, fazer. E querer ter uma coisa: quando a gente está dentro da igreja, se prepara. Deus vai forjar até as últimas. Por quê? Ele quer fazer de você um obreiro aprovado por Ele. E não tem de outra forma, a não ser por correção e amor. Amém? Amém. Mateus 14, 28 e 31. Não precisa abrir não, queridos. Só quem quiser comprovar depois, quiser conferir depois. Mateus 14, 28 e 31. Estava lá Pedro e os discípulos dentro de um barco. O que aconteceu lá? Estava numa tempestade e vento furioso. Quando chegou no meio da tempestade, quem estava lá? Jesus. O que é que os discípulos fizeram? Começaram a gritar. Não podia correr porque estava onde? Um barco. E era tudo líder, viu? Era todo mundo líder. E ninguém pode correr, está todo mundo com Pedro. O que aconteceu com Pedro? Pedro disse: olha, Jesus, se é o Senhor, me manda até aí. O que acontece? Queridos, eu quero trazer uma palavra para você hoje. Se você deseja ser pastor, deseja ser líder, seja alguém audacioso no Senhor Jesus Cristo. Não espere que os outros tomem uma decisão no Espírito Santo para que você cresça em Jesus, porque às vezes você vai ter que andar sozinho. E Pedro disse assim, Jesus disse: olha Pedro, quem é que de vocês quer vir? Não, Jesus, ninguém reconheceu Pedro. Pedro disse a Jesus assim: se é o Senhor, manda-me até aí. Era ou não era? E Pedro viu o quê? Pulou. Aí o que eu pergunto? O mar estava bem calminho, não foi? Não, querido. Estava junto, tudo grande, vento tudo revolto. E Pedro disse assim: olha, eu quero pular. Só que o que está acontecendo em nossas vidas? Está tudo dando mal, tudo dando errado. Está uma confusão terrível. E Deus está dizendo: pula no mar. Pula no mar. E a gente fica: não, Jesus, aqui no barco é tão bom, porque está tudo estranho. Jesus disse assim: pula no mar, porque eu quero fazer um milagre dessa tua situação. Amém. E a gente fica às vezes como espectador dentro do barco, esperando algo sobrenatural dentro do barco, mas precisa da nossa decisão. Pedro decidiu pular e lá. Mas você diz: Paulo, era muito fácil. Ele era discípulo, andava com Jesus. Eu quero dizer uma coisa a você: no meio dos discípulos existia um que Deus amava. Quem era? João. E por que João não pulou? E por que João não pulou? Quem pulou foi o intrépido, o que não tinha medo, que tinha sangue no olho. Por quê? Porque ele queria ver algo sobrenatural. E às vezes, para você ver algo sobrenatural, você tem que dizer: Deus, eu preciso viver o sobrenatural. Eu preciso entrar no milagre. Eu quero dizer uma coisa aqui: milagre não se explica, milagre se vive. E a gente às vezes fica achando que as coisas vão acontecer mirabolantes. Querido, eu quero dizer uma coisa a você: se você não entrar no reino espiritual, não vai acontecer nada. A gente diz: pastor, quando a gente fala: pastor, ore por mim, viu? Pastor, ô abençoado, ore por mim. Muita gente quer dizer: ore por mim. Querido, se você não orar, oração de
Ninguém vai você fazer entrar no milagre. Pare de pedir para os outros ser muleta para você. Entre no Espírito, onde é que Deus quer trabalhar com você, quer fazer você um sacerdote. Amém? Hoje a gente está muito confortável no nosso ambiente. As coisas do mundo estão nos investindo de tal forma que a gente quer aceitar tudo de goela abaixo. Queridos, eu quero trazer uma coisa para você hoje aqui. A gente está andando contra a maré. Nada é normal. Se algum homem hoje se vestisse de cachorro, você diria o quê? Pastor Cláudio Duarte falou até sobre isso. Se um homem hoje se vestisse de cachorro, você ia dizer o quê? Que era louco ou queria botar no sanatório. Mas se um homem hoje se veste de mulher, você diz o quê? É normal. Que normal o quê, gente? Mude seus valores. Se você quer viver uma vida espiritual no Senhor, entre para viver. Entre de verdade. Não tem essa coisa assim, eu vou hoje, amanhã eu não vou. Querido, felizes são aqueles que perseveram, que vão até o fim. Deus não conta com covardes. Covardes, eles ficam no meio do caminho. Não tem velho para covarde, não. Deus quer contar com os corajosos. Amém? Amém. Eu tenho corajosos aqui? Amém? Amém? Amém. Não queira ser igual a todos, queira ser semelhante a Deus. Porque se você for cópia de alguém, no dia que ele cair, você cai junto com ele. Cai ou não cai? Cai! Eu estou dizendo a você hoje aqui, com todas as letras, seja semelhante igual a Deus. Ande com Deus. Sabe por quê? Ele tem o poder de mudar a sua história. Eu não tenho poder nenhum. Eu não tenho poder de fazer nada. Quem tem o poder de mudar a sua história é o Senhor Jesus Cristo, mediante a sua decisão. Agora entra na parte mais complicada que eu achei dessa mensagem hoje. É daqui para frente. Quando Pedro, ele vai ter uma experiência. Você quer mudar a sua vida? Amém? Eu quero dizer uma coisa aqui a você. Preste atenção. Eu quero que você preste atenção. Erros não devem nos afastar de Deus. Eu quero dizer uma coisa a você hoje aqui. Erros não devem nos afastar de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes erramos e as nossas decisões não vou mais para a igreja. Como é que as pessoas vão viver? Deus não abandona você, não. Você é que abandona Deus. Mas eu quero profetizar para a sua vida agora, no sobrenatural, que erros não afastarão a sua história com o Senhor Jesus Cristo. Em João 18:10 estava acontecendo uma coisa muito interessante. Jesus ia ser pego naquela hora. E aí o que Pedro fez? Pedro pulou na frente do soldado e cortou a orelha. Querido, eu acho que teve uma luta lá, eu acho que o cara lutava capoeira, ou Pedro lutava alguma coisa, porque, querido, eu não acredito que Pedro mirou na orelha, não. Pedro no mínimo não tinha mirado para acertar a garganta dele, no mínimo. E aí o cara se desviou e a orelha foi decepada. E aí o que aconteceu? Jesus disse: Pedro, vem mesmo, Pedro. Seu orelha, vem cá, seu orelha. Pegou a orelha e colou. Sabe o que eu aprendo dessa história com o homem de Deus que era Pedro? Aquilo era para ser um erro fatal. Sabe por quê? Se um soldado da corte real aparece com a orelha cortada, Pedro ia para onde? Pedro ia para onde? Me diga.
Você vive uma história no meu espírito. A gente está vivendo em momentos em que os nossos erros, as nossas falhas, nos deixam de viver de Deus. Porque a gente acha que as conclusões da nossa vida tem que viver do jeito que a gente quer. Quer viver do jeito que a gente acha que tem que ser. Querido, para você viver uma história com Deus, você tem que estar pronto para acertar e pronto para errar. Eu digo muito, eu gosto muito de dizer, às vezes quem anda comigo há mais tempo, eu não gosto muito de elogio não. Gosto mais da escrita. Porque a escrita mostra as minhas falhas, mas os elogios cobrem os meus erros. Não é que eu sou demagogo em dizer que eu não gosto de elogio não. Não vem entender isso não, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui que as críticas me levam a ser mais com Cristo. E o que eu quero dizer hoje à noite, queridos? Eu quero contar uma história sobre um cara chamado Sansão. Que ilustra bem isso. Um cara que tinha um cabelo grande. Quem já ouviu essa história aqui de Sansão? O cara tinha cabelo grande, tinha a força que Deus tinha dado. Mas o que aconteceu? Ele cedeu com as tentações de uma mulher, não ficou ligado. O que aconteceu? Foi a pique. Furaram os olhos dele, pisaram toda a desgraça. Mas o que aconteceu? O propósito de Sansão era matar os filisteus. Quando chegou de Sansão, disse assim: Senhor, perdoa os meus erros, eu sou falho. Ele segue e pediu para um garoto botar ele nas pilastras do templo. E ele quebrou e matou todos os filisteus. Eu quero que você esteja atento hoje à noite aqui, porque Deus quer restaurar a sua vida. E talvez você esteja aí no seu banco dizendo: olha, eu não estou pronto ainda. Olha, falta muito para Deus me usar. Querido, eu quero dizer uma coisa: se você não está pronto e você reconhece isso, amém, glória a Deus. Porque se você estivesse pronto, você podia já morrer. Se você não está pronto, querido, glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus quer capacitá-los. Amém? Amém? Deus consertará as nossas falhas mediante as nossas posições. Deus também não é intrometido na hora que a gente errar. Ele se meter: não, eu vou acertar, eu vou consertar. Não vai. Seja um homem ou uma mulher de Deus, capaz de reconhecer aonde você errou e voltar, se arrepender, gostando do Senhor. E a última coisa que eu quero falar aqui com você sobre Pedro é colocar a situação e mais nela me agrada com Deus. Jesus está reunido com os discípulos e diz assim: um vai me negar 3 vezes. Pedro diz: Jesus, eu não. Aí Jesus diz assim: é tu mesmo. Ah! O que acontece, queridos, com essa história? Pedro está junto com a turma, com a lenhazinha. 3 vezes Pedro nega. Tu és daquele que estava junto com ele. Não, eu não. Depois na fogueira, perguntaram de novo. Ele disse: eu não. Depois perguntaram de novo. Aí o gato cantou. Presta atenção aqui agora. Já estou terminando a mensagem. Deus muda a sua história mediante as suas decisões e não os seus erros. Se Deus quisesse alguém perfeito, Ele tinha chamado lá do céu. Ele tinha usado o próprio Jesus. Mas Deus decidiu usar o céu com suas imperfeições, com suas falhas, com seus erros.
com tudo. Eu olho para Pedro e vejo um cara que negou 3 vezes o cara. Eu acho que Pedro, até aquele momento quando Jesus morre, Pedro fica numa agonia terrível. Imagina, todo dia o galo cantar e tu se lembrar. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes o galo cantou? Quantas vezes o galo cantou e Pedro já estava desiludido? Eu peguei aquele que me fez transformar a minha vida. Mas existia uma coisa que Pedro estava esquecido. O que aconteceu lá atrás? Na hora que Jesus elogia Pedro, ele disse que ele ia ser o quê? Ia ser a pedra. Por quê? Me explique aí. Por que Jesus não escolheu a João para ser a pedra e sim Pedro? João era o que Jesus amou. Ela não era, gente. E Pedro fez a entrega porque tinha feito tudo errado. Mas Jesus decidiu usar ele. Sabe por quê, querido? Porque Jesus via que no coração dele havia alguém que era audacioso, que não recuaria mediante a luta. Você quer ser quem na história? Você quer ser alguém que Deus ama? Deus vai lhe amar. Ou alguém que Deus ama e usa você? Para usar tem que ser audacioso, querido. Não tem que ter medo, porque quem tem que mandar é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero continuar essa história aqui, porque a história de Pedro não termina. Ele levanta 3 vezes. Termina? Em João 21, de 1 a 11, acontece uma coisa extraordinária. E Deus, quando me revelou hoje à tarde, eu fiquei achando coisas sobrenaturais. O que acontece? Jesus ressuscita dentre os mortos. E o que Jesus faz com Pedro? Para resumir a história, o que Jesus faz com Pedro? Jesus faz o mesmo milagre que fez com Pedro quando chamou ele. Jesus faz o mesmo milagre que fez com Pedro quando Jesus ressuscitou ele. Pedro diz assim: eu vou pescar. E aí os discípulos vão te acompanhar. E na beira chega Jesus. Ele jogou na rede, não conseguia. E lembra da história que eu contei aqui? Jesus grita a mais de 200 metros, querido. Joga a rede para o outro lado. Os discípulos olharam e disseram: é o mestre! É o mestre! O que Pedro fez, querido? Querido, Pedro disse: o meu Salvador vive! Pulou no mar! Ele foi atado, querido, por quê? Ele dizia assim: aquele que eu neguei não morreu. No seu coração devia brilhar uma história diferente que dizia assim: olha, a minha história não acabou quando eu neguei a ele. Você acha que a sua história acabou? Deus diz essa noite para você: mesmo que você tenha errado, Deus ainda quer usar você. Mesmo que você tenha falhado, Deus deseja curar as suas feridas, tratar você, pegar você, dizer assim: olha, eu quero usar você. Eu quero relatar um encontro que Jesus tem com a criatura. Jesus está na beira da praia, com a fogueira lá. Olha, traga os peixes para cozinhar. E tem uma pergunta que me incomoda bastante e que me deixa alegre ao mesmo tempo, que Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro, alegre com a chegada dele, diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo.
Sabe que eu te amo? Jesus disse assim: Pedro, tu me amas. Pedro já amenizou a voz. Tu sabe que eu te amo. E na terceira vez que Jesus disse: Pedro, tu me amas. Pedro baixou a cabeça, fingiu e lembrou do seu pecado. E uma coisa que mais me fascina é que Pedro reconheceu uma vez e disse: Senhor, eu te amo. Jesus diz uma coisa surpreendente, diz assim: Pai, é apacentar as ovelhas. Eu creio que Deus tem mudado a nossa história, sabe para quê, queridos? Para que a gente seja usado por Ele. Porque o maior propósito de Deus é cuidar de nossos feridos, restaurar a nossa alma, nos tirar do cativeiro e colocar no estado revigorante que é morar com Ele. Jesus volta só para dizer uma coisa a Pedro: Pedro, eu te perdoo. Vai em frente. Segue em frente, filho meu. O que você tem esperado de Deus? Tem esperado coisas mirabolantes, coisas... Não, querido. Porque Deus vai tratar você da forma, do jeito que você conhece. Às vezes eu ficava, quando era novo, desse Senhor, eu queria ser tanto igual esse pastor, pregar desse jeito, daquela forma. E depois de uns anos eu vi que as minhas petições eram frustradas. Eu não queria nada que eu fosse igual a ele. Eu queria que eu fosse eu mesmo. Deus não quer usar você com réplica em outro. Deus quer usar você do jeito que você é. Com suas falhas, suas imperfeições, com tudo. A gente fica esperando às vezes que Deus venha falar coisas estrambólicas conosco, que Deus está falando todo dia conosco. Pai, eu te amo, se levanta e anda. Deus quer escrever a sua história. Às vezes é muito difícil ouvir uma palavra dessa e querer mudança. Como eu falei no início, mudar é ruim. Mas eu quero dizer uma coisa aqui a você hoje, queridos. Se você se abre para que Deus entre na sua vida, nunca mais você será mesmo. Quem já recebeu o toque do Espírito Santo? Pode ser o mesmo depois que recebe? Pode ser? Mesmo que você erre, falhe, você se lembra do dia que Deus tocou. É ou não é? Mesmo que nós erramos, falhando, a gente se lembra. Deus me tocou naquele dia de uma forma. Eu quero te fazer lembrar uma coisa. Deus não se prende a passado. Ele pode te tocar de uma forma muito maior. O poder de Deus tem sido grandiosíssimo em nossas vidas aqui. Temos vivendo em dias em que o Senhor tem nos visitado. Eu tenho continuado a semana me alegrando no que o Senhor tem feito no culto. Fico ansioso para chegar ao culto do domingo. Porque o Senhor tem nos visitado. E às vezes estamos trazendo uma ideia que é só nós que temos que ficar aí no banco e não ser mudado por Deus. Querido, eu quero fazer um convite especial para você hoje nesta noite. Você que está desanimado mesmo, seja verdadeiro, desanimado, frustrado, acha que nada vai dar certo, Deus não ouve você.
que Deus talvez nem exista. E você quer mudar a sua história hoje à noite. Quer dizer para mim hoje aqui, olha, Paulo, eu até ficava desconfiado, mas de hoje assim em diante, eu quero mudar a minha história. Eu acredito que pode ser mudado. Eu quero convidar você aqui na frente. Eu quero dizer uma coisa a você. Coisas ruins podem visitar a sua mente. Mas coisas ruins não podem morar no seu coração. E você quer vir hoje à noite aqui e dizer assim, olha, isso aqui é um altar. A presença de Deus está aqui, não é por ninguém. É pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É a hora que você vai se encontrar com o próprio e dizer assim, olha, a imperfeição se encontra com a perfeição. Você assim, olha, eu estou cansado de dar murro em ponta de faca. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Você tem um desejo assim, que já veio assim, várias vezes. Mas quando chega em casa, você faz as mesmas coisas. Faz do mesmo jeito. Eu quero orar por você agora. Para que mude a sua história. Jesus pode escrever sua história. Quem que vocês colocassem de pé? Os que se encontram mediante ao Senhor Jesus Cristo em paz. Queria que você baixasse a sua fronte agora e começasse a interceder por pessoas que estão aqui. Eu sinto que pessoas que estão nesse local aqui precisam de um toque de Deus. Um toque que tem que mudar a sua história. Um toque que tem que mudar o seu jeito de ser. Não é a minha igreja. Igreja não muda ninguém. Mas eu conheço um Deus que tem mudado a minha história. Eu quero convidar você a vir aqui. Às vezes a gente fica numa luta interior terrível. Será que é comigo? Será que sou eu? Eu só digo uma coisa: não percam a oportunidade que Deus te dá hoje. Jesus decidiu fazer uma coisa na minha vida, mesmo sem merecer. Pecador. Deus decidiu mudar a minha história. Eu só creio que Deus mudou as duas empresas. E Ele mudou a minha história. Não para ganhar dinheiro ou para fazer qualquer outra coisa. Mas para ter um lugar lá no céu. Para escutar o Senhor dizer, bem filho. Eu não vou demorar muito nesse pedido, porque eu não estou fazendo apelo a você. Só estou fazendo um convite. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda a decisão de ninguém. Hoje é um convite que eu lhe faço a se encontrar com Deus para mudar a sua história. E aí você decide, ou viver uma vida feita um repolho, ou viver uma vida feita uma rosa. O que é que acontece? A vida de um repolho, ele nasce aberto e cresce depois, se fecha.
E depois, abra o coração das suas emoções para Deus transformar. Abra para o seu coração para Deus transformar.